Chegamos ao último vídeo por hoje, pessoal, e nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Olha só, pessoal, para isso nós vamos ver alguns exemplos. Vejamos, no primeiro nós temos um menino que está andando de barco, tá certo? Então, quando ele está remando, ele está empurrando a água para trás com os remos e o barco está se deslocando para frente, né, no sentido oposto. Então, ele joga o remo para trás, né, empurrando a água, e ele é lançado para frente. Nesse outro caso, nós temos um canhão sendo disparado. Quando esse canhão é disparado, o projétil é lançado para frente e o canhão é arremessado para trás. Nesse último caso, nós temos um avião, tá? Os gases produzidos pela queima de combustível e o ar comprimido saem das turbinas dos motores do avião para trás e o avião se desloca para frente. Por que é que eu estou mostrando esses exemplos para vocês? Porque, galera, nesses exemplos, há um deslocamento no sentido contrário ao da força exercida. Por exemplo, o garoto exerce uma força para trás e o deslocamento dele ocorre para frente. No caso da bala, há um deslocamento da bala para direita e o canhão é lançado para esquerda. No outro caso, no último caso, os gases e a queima de combustível é lançado para trás do avião e o avião é impulsionado para frente, tá certo? Então, isso ocorre porque, para toda força exercida sobre um corpo, existe a ação de uma força contrária exercida por esse corpo, tá? Então, isso quer dizer que as forças, elas nunca aparecem isoladamente. Elas sempre aparecem aos pares. Então, para toda força que eu fizer, sempre vai existir outra força contrária, tá? Atuando com a mesma intensidade e na mesma direção. Isso, galera, formula a terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação. A toda força de ação existe uma força de reação de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. Então, vocês provavelmente já ouviram falar por aí, toda ação gera uma reação. E é verdade, é a terceira lei de Newton. Toda ação, toda força de ação gera uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos contrários. Agora, muito cuidado, tá? Muito cuidado, por quê? Apesar de terem a mesma intensidade e sentidos contrários, as duas forças, o par ação e reação, não se anulam porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Veja os exemplos ali em cima. Veja, a ação, a força de ação, foi empurrar a água com o remo. A força de reação foi a água empurrar o barco para frente. Então, uma foi aplicada na água, a outra foi aplicada no barco. No exemplo do canhão, a ação foi jogar a bala para fora do canhão. A reação foi a força que empurrou o canhão para trás. No avião, a força de ação são os gases, acontece com os gases sendo impulsionados para trás. A força de reação acontece empurrando o avião para frente. Então, a força, ação e reação, elas nunca estão no mesmo corpo. Se fosse assim, não existiria a mudança ou de movimento ou de repouso. Ora, nesse caso aqui, por exemplo, quando o menino chuta a bola. Quando o menino chuta a bola, podemos dizer que também chuta o menino, porque as forças, elas acontecem aos pares, né? Para toda ação gera-se uma reação, só que essas duas forças de ação e reação são em corpos diferentes. A ação, eu posso dizer que acontece na bola, a força de ação acontece na bola e a força de reação acontece no pé do menino. Por isso que essas forças não se cancelam, porque elas atuam em corpos distintos, tá bom, pessoal? Então é isso, revejam os vídeos quantas vezes for necessário e podem me procurar para tirar dúvida também. Tchauzinho!